Há alguns dias, em uma conversa, um colega de trabalho me pediu algumas dicas de o que é necessário saber para ser um bom profissional de dados. Eu achei interessante trazer esse conteúdo aqui no canal para que todos que estão iniciando na carreira de dados ou se sentem travados no que aprender para evoluir na carreira, criem uma rotina de estudos. E aqui estarão alguns dos pilares sem frescura para quem quer ser um bom profissional de dados. Um ponto importante antes de iniciarmos é que você pode se especializar em diferentes desses pilares. A depender, obviamente, do profissional que você deseja se tornar dentro da área de dados, você nunca será especialista em todos eles. Tente e será ruim em todos. Então, se especialize. Mas ter em mente como funcionam todos esses pilares é crucial para um sênior, por exemplo, alguém mais avançado na carreira. Então vamos para esses pilares. O primeiro pilar é o mais básico de todos. Há um tempo atrás eu ouvi o Michio Kaku, um físico teórico, falando sobre as pessoas que ingressam na física hoje em dia. Todos querem estudar sobre física quântica, buraco negro e etc. É impossível fazer isso sem antes gastar horas e horas estudando física básica e matemática. O mesmo vale para a área de dados. Hoje tem muitos entusiastas preocupados em aprender sobre machine learning, inteligência artificial, mas não tem nem esse primeiro pilar, que é a matemática e a estatística. Se você não tem conhecimento sobre estatística e matemática, senta a bunda na cadeira e vai estudar isso antes de mais nada. Se você não gosta de matemática, desculpa. Dados não é para você. O segundo pilar é sobre ferramentas. Menos é mais. Coloque isso na sua cabeça. Menos é mais. Se você consegue resolver o problema de forma simples e rápida, sem muita complexidade, apresentando para o cliente, o usuário, uma planilha de Excel, por exemplo, faça. E sim, o Excel é uma excelente ferramenta de dados. Você só precisa saber utilizá-la e, obviamente, quais são os seus limites. O terceiro pilar é sobre linguagem de programação. Hoje em dia, com a evolução da inteligência artificial e o grande envolvimento das grandes empresas em construção de modelos de machine learning, a comunidade mais beneficiada tem sido a do Python. Porém, entenda, a melhor linguagem de programação é a que você sabe. Não fica perdendo horas, dias, meses estudando uma nova linguagem de programação só porque ela está no hype. É muito melhor você se aperfeiçoar em uma que você já conhece e somente se estiver absolutamente dominando essa linguagem, pode se aventurar em uma outra para pequenos projetos. O quarto pilar é sobre estrutura de dados. Aprenda SQL, conheça os conceitos básicos de uma base transacional, analítica, NoSQL, Big Data, modelagem relacional e etc. Todos esses temas relacionados à estrutura de dados. O quinto pilar são as validações e preparações de dados. Essa é uma etapa bastante importante do processo, porque isso afeta todas as etapas posteriores. Afinal, leve sempre em consideração em um modelo o seguinte: garbage in, garbage out. A menos que o seu modelo seja um DeLorean que funciona com lixo como combustível, tuning de hiperparâmetros de modelos não faz milagre. Se as execuções iniciais do modelo deram um resultado muito ruim, volte uma casa. Os dados estão ruins. Tuning não faz milagre. É nessa etapa em que todos os controles de qualidade e transformações devem ser aplicados, bem como toda a produtização de um pipeline de dados. O sexto pilar é a análise exploratória de dados. Retirar insights dos dados a partir de simples análise e em busca de padrões, estatísticos, distribuições, correlações, etc. O sétimo pilar é o machine learning, de fato. Aqui não é só aplicar. Qualquer idiota que sabe o mínimo de programação sabe usar bibliotecas para chamar modelos. É crucial que você entenda como cada modelo funciona, como ele lida com diferentes informações e como tratar devidamente os seus outputs, além de fazer, é claro, a produtização desses modelos. O oitavo pilar é Data Viz e Data Storytelling. Para o cliente ou usuário que não entende nada do Techniquez, é crucial que você saiba utilizar ferramentas de visualização de dados e saiba contar a história que o dado tem. Qual história os dados estão contando, afinal? Nessa etapa surge também o conceito de Data Literacy, que é a alfabetização com os dados. Os clientes e usuários devem conhecer minimamente como ler aquela informação analítica e visual. O nono pilar é a inteligência artificial. Sobre o tema de inteligência artificial, é importante, obviamente, saber aplicar um LLM, por exemplo, mas além disso, é crucial entender como eles funcionam, para ter em mente as suas capacidades e limitações. Eu não vou entrar no detalhe nesse vídeo, mas tem uma série de vídeos aqui no meu canal que podem te ajudar a entender conceitualmente como tudo sobre inteligência artificial funciona. O décimo e último pilar
são as soft skills e business understanding. Sempre que estamos falando em um projeto de dados, é importante o business understanding, que é basicamente conhecer sobre o negócio. Sempre que eu inicio um projeto, eu digo, agora eu não preciso estudar mais sobre dados. Eu já conheço sobre dados. Eu preciso fazer uma imersão no negócio, viver com eles no dia a dia, entender as necessidades, as dificuldades, para que eu possa ajudá-los com a melhor solução possível de dados. Além disso, é muito importante as soft skills, para que eu consiga me comunicar melhor com as pessoas, lidar melhor com diferentes culturas e capacidades ou níveis de profissionais e gerir da melhor forma possível o time para que eles possam trabalhar em conjunto, mesmo com todas as diferenças. Essas skills são super importantes para quem pretende liderar um time de dados, visto que a melhor skill de um líder não é ser bom em tudo, não é conhecer tecnicamente tudo, mas fazer com que especialistas em diferentes temas trabalhem em harmonia. E esses são os 10 pilares de um bom profissional de dados, na minha opinião.